Doutora, passo a palavra e desejo um excelente evento, tá? Boa tarde a todos, sejam todos bem-vindos. Estamos muito satisfeitos de participar dessa mesa redonda do simpósio que está transcorrendo com todo sucesso. E é uma felicidade estar aqui numa oportunidade de falar da vigilância da epidemiologia hospitalar. A mesa, como já foi colocado, é intitulada A Relevância da Epidemiologia Hospitalar em Tempos de Pandemia e a Experiência do Complexo Hospitalar da UPE, da Universidade de Pernambuco. A mesa contará com 3 palestrantes e 3 moderadores. As palestrantes são as coordenadoras dos setores de vigilância de epidemiologia hospitalar das unidades do complexo hospitalar da UPE, e os 3 moderadores também representam tanto o complexo quanto as unidades. E aí eu vou começar logo, porque nós temos um tempo reduzido, e a princípio vou falar da formação e da experiência profissional só a título de introduzir as palestrantes, e posteriormente, quando iniciar a participação dos moderadores, eu farei isso para eles também. Eu sou Maria José Guimarães, eu faço parte da equipe da Unipeclin e vou nessa tarde coordenar a mesa. Então, como palestrante, teremos a representante do Hospital Oswaldo Cruz, que é a enfermeira Ivanise Tibúrcio. Ivanise, ela é graduada em enfermagem, como eu já falei, que ela é enfermeira, especialista em saúde coletiva pela Fiocruz e em gestão de serviços de saúde pela UFPE, ocupou diversos cargos na gestão municipal de saúde do Recife, desde coordenação do programa de imunizações até diretora de 2 distritos sanitários por um período de cerca de 8 anos, foi gerente da CCIH do próprio Hospital Universitário Oswaldo Cruz e atuou como tutora da Estratégia Alimenta e Amamenta Brasil. Exerceu o cargo também de tutora de Vigilância à Saúde na UPE por 4 anos, do PET, é avaliadora nacional da Iniciativa Hospital Amigo da Criança e preceptora da Residência de Enfermagem da UPE desde 2005 até a presente data. Atualmente, Ivanise é coordenadora da Vigilância de Epidemiologia Hospitalar do Oswaldo Cruz. Um grande desafio que já por si só, em épocas que não são de pandemia, já é grande demais esse desafio. Imagina agora na pandemia, sendo o Hospital Universitário Oswaldo Cruz a principal referência para Covid no estado de Pernambuco. Eu queria primeiro pedir para ver se já vão colocando a apresentação e chamando o Ivanise para abrir a câmera, abrir o microfone, para a gente iniciar. Quando for a seguir, vai ser a experiência do PROCAP, eu falo da experiência da coordenadora do PROCAP, e a seguir eu vou dando as qualificações de cada palestrante e moderador. Então, vamos iniciar, Ivanise, pode passar o próximo já. Eu esqueci, antes de passar, chegou no próximo, mas eu vou falar aqui os 3 moderadores, o nome dos 3 moderadores, que são nomes de peso. O próprio superintendente do Complexo Hospitalar, Dr. Gustavo Trindade Henriques Filho, o Dr. Pedro Cazé, que é o diretor médico do PROCAP, e a professora doutora Isabel Cristina Avelar, que é da FENSC e é a gestora executiva do Hospital Oswaldo Cruz. Então, teremos 3 moderadores e 3 palestrantes, e acredito que teremos uma tarde, um finalzinho de tarde bastante produtivo. E a felicidade de conhecer, discutir, aprofundar o debate sobre a importância da epidemiologia hospitalar e principalmente nessa época de pandemia. Então, o próximo, por favor, que aí já fica por conta de Ivanise. Ivanise, por favor, pode iniciar. Boa tarde,
cumprimento a mesa e agradeço à comissão do simpósio por nos dar essa oportunidade de relatar um pouco nossa experiência na vigilância epidemiológica da pandemia, da Covid-19. Pode passar. Eu gostaria de começar um pouco falando a história do Hospital Oswaldo Cruz e da sua vigilância epidemiológica. O OC, ele foi fundado em 1884 e já na sua fundação ele tinha a missão de cuidar de doenças, dos pacientes com doenças infecto-parasitárias. Portanto, ele tem uma vasta experiência nessa área, é referência estadual na rede de atenção à saúde nessa área, referência para casos graves de CIRAG, e é claro que é referência para, aí se inclui também a Covid-19. A sua vigilância epidemiológica hospitalar, ela foi implantada oficialmente pela SES Pernambuco em dezembro de 1997, mas já no início da década de 90 já existia um trabalho iniciado. Pode passar. Como é que se deu a estruturação da vigilância epidemiológica diante da pandemia? Houve a participação em reuniões preparatórias e webconferências na Secretaria Estadual de Saúde, isso foi um importante momento, encontros frequentes com a gestão do hospital e áreas envolvidas, onde tinham a participação das superintendências, médica, de enfermagem, administrativa e financeira, assistência envolvendo triagem e internação, comissão de controle de infecção hospitalar, núcleo de segurança do paciente, laboratório, entre outras. Nessa reunião, se discutia a situação epidemiológica da doença, a ampliação de leitos, sobretudo de UTI, a organização dos espaços, reformas estruturais, equipamentos, recursos humanos e insumos, construção de protocolos e fluxogramas operacionais, capacitação das equipes, e já naquela época havia uma preocupação com a garantia dos equipamentos de proteção individual. E vale destacar que todos os dias foram assegurados os EPIs para as equipes da vigilância epidemiológica. Pode passar. E aí, nesse processo de preparação, a vigilância, ela construiu e atualizou protocolos e fluxogramas de vigilância de casos suspeitos, treinou as áreas com interface com a vigilância dos casos, enfermagem, medicina, residentes, contas médicas, arquivo, admissão e alta, agentes administrativos, servidores da vigilância, laboratório, motoristas e outros. Então, foram mais de 400 colaboradores treinados em vigilância epidemiológica da Covid-19. Pode passar. O trabalho operacional realizado, como é que se deu esse trabalho? Busca ativa diária nas unidades assistenciais, inclusive finais de semana e feriados, com o objetivo de coletar dados e buscar casos. É importante destacar que o primeiro caso suspeito ocorreu em 25 de fevereiro de 2020, foi uma terça-feira de carnaval, e já naquele momento havia um consenso da gestão que as áreas envolvidas estivessem presentes nesse momento, o que foi bastante interessante. Notificação, a Covid é uma doença de notificação imediata e essa notificação deve ser feita na plataforma FormSUS do CIEVES Pernambuco. Então, a notificação ela deve ser feita no prazo de até 24 horas. A investigação, coleta de dados, esses dados tanto nas enfermarias como
revisão de todos os prontuários, relatório das contas médicas, declarações de óbitos, consulta ao MV, SUMV, com o objetivo de qualificar as informações. Também é realizado o monitoramento da coleta oportuna do exame da secreção de nasoorofaringe, garantindo o cadastro das amostras no GAL e envio ao LACEN. Então, foram cadastradas até agosto 1.435 amostras, 738 amostras de profissionais, 550 de cirurgia segura. Claro que esse número hoje não é mais, é bem maior. Resgate diário dos exames, dos resultados dos exames para subsidiar a assistência, inclusive a cirurgia segura e o núcleo do servidor. Pode passar. Cabe à vigilância notificar não só os casos, como os óbitos de uma forma oportuna, monitorar esses óbitos, investigar esses óbitos, e aí a vigilância contou com apoio incondicional dos setores de contas médicas e do SIDOT. A digitação dos dados, ela ocorre na plataforma FormSUS para os pacientes internados, no ESUS para os casos leves e profissionais de saúde e, posteriormente, no CIVEP, que é o Banco Oficial do Ministério da Saúde. É importante destacar que a ficha da CIRAG, ela contempla mais de 150 variáveis. Portanto, é um grande desafio para a equipe da vigilância epidemiológica local. Houve a criação também de uma planilha com informações das variáveis do FormSUS, que dizem respeito aos casos internados, e do ESUS, que são voltados para os profissionais de saúde. Outra atividade é o encerramento dos casos. Claro, uma vez notificado, esses casos precisam ser encerrados. Análise dos dados e retroalimentação das informações. Então, é necessário construir indicadores de vigilância epidemiológica e laboratorial, informes diários são emitidos e informes epidemiológicos sistemáticos também foram realizados. Pode passar. Qual o perfil das internações por CIRAG? Esses pacientes são os que constam no CIVEP, que é o Banco Oficial do Ministério da Saúde. Então, foram 1.339 pacientes com CIRAG, tá? Suspeitos de Covid-19. Então, foram os meses de abril e maio, foram os meses com maior volume de internações, concentrando 54,3% dos casos. No dia 14/4, a gente teve 24 internações, um grande volume. No dia 19/5, 26 internações também. E merece lembrar que no dia 11 de maio foi o período em que Pernambuco foi decretado lockdown. Pode passar. Dos 185 municípios de Pernambuco, 101 encaminharam pacientes para o Hospital Oswaldo Cruz. Os municípios com maior volume de casos foram Recife, com 35,2%, Jaboatão, com 12,2% e Olinda. Tá? Em relação ao sexo, 54,3% é do sexo masculino, a idade mínima e a idade variou de 1 mês a 100 anos, e a faixa etária menor de 14 anos concentrou 19% dos casos e a faixa etária maior de 60 anos, 36% dos casos.
Em relação aos principais sintomas, nós tivemos a tosse com 75,3%, a dispneia com 74,5% e a febre com 73,9%. No tocante às comorbidades, as cardiopatias e a diabetes se destacaram. Cardiopatia com 37% e diabetes com 25,5%. Em relação a algumas características assistenciais, 58,2% dos pacientes usaram antiviral, 54,1% suporte ventilatório não invasivo, 12,1% suporte ventilatório invasivo e 27,3% necessitaram de UTI. A média de permanência de UTI foi de 12,4 dias, onde o menor tempo foi 1 dia e o tempo máximo 95 dias. Em relação ao tempo de permanência hospitalar, a média foi de 10,1 dias, com o mínimo de 1 dia e o máximo de 102 dias. Pode passar. Desses 1.339 pacientes, 647 foram confirmados para Covid-19, o que corresponde a 48,3%, 554 como CIRAG não especificado, que dá 41,4%, e 3,6% foram confirmados como influenza ou outro vírus respiratório. Em relação aos óbitos, 117 óbitos foram confirmados laboratoriamente para Covid, 79 óbitos como CIRAG não especificado, que dá uma proporção de 39,7%, e 3 óbitos ocorreram por influenza, que dá uma proporção de 1,5%. A taxa de letalidade geral foi de 14,9%, onde 18,1% foi por Covid, e CIRAG não especificada 14,3%. Pode passar. Em relação aos profissionais de saúde, 738 profissionais de saúde foram notificados com suspeita da Covid-19, passaram pelo núcleo de apoio ao servidor, 306 foram positivos para a Covid-19, que dá uma proporção de 41,5%, e a faixa etária mais frequente foi a de 30 a 39 anos e a de 40 a 49 anos. A profissão com a maior proporção de casos foram os técnicos de enfermagem, representando 39,8%, seguida dos enfermeiros e dos médicos. Pode passar. E aí, quais foram as contribuições de desafios? A decisão política da gestão em cumprir adequadamente a missão que lhe foi atribuída e a clara compreensão das competências da vigilância epidemiológica hospitalar para o fortalecimento da assistência, ensino e pesquisa. Isso é muito importante para a equipe da vigilância. O desconhecimento sobre a doença, então havia muitos medos, muitos mitos, verdades e outras emoções, e delimitação de competências da vigilância epidemiológica local, a construção e atualização de protocolos e fluxogramas técnicos e operacionais, afinal de contas, era um evento inusitado e não se tinha muita clareza de o que é que a gente iria lidar. Foi muito importante também a contribuição do complexo hospitalar, contribuindo tecnicamente, valorizando a missão, as atividades e as informações construídas pela vigilância epidemiológica. Pode passar.
Outra importante contribuição e desafio foi a reorganização do processo de trabalho de forma integrada, intersetorial e interinstitucional. A CCIH, CIDOT, Núcleo de Segurança do Paciente, laboratório, residências de enfermagem, residência de cuidados paliativos. Contamos com a colaboração de uma professora da Faculdade de Ciências Médicas, os profissionais de saúde do ambulatório, terapia ocupacional, fonoaudiologia e um apoiador institucional da Secretaria Estadual de Saúde. Outro importante desafio e uma contribuição foi a garantia da retroalimentação das informações epidemiológicas de forma oportuna, útil e qualificada. Havia uma rápida aceleração dos casos, era difícil, muito esforço para qualificar os bancos oficiais do Ministério da Saúde, como o CIVEP e InformeSUS, construção de boletins diários e informes epidemiológicos periódicos. Outra contribuição é informações epidemiológicas que contribuíram e contribuirão com as diversas instâncias do SUS para a vigilância epidemiológica do novo coronavírus. Pode passar. Aprendizado. Foram muitos os aprendizados, mas eu gostaria de destacar alguns. A vigilância epidemiológica descentralizada, coleta, registro e análise das informações de saúde, sobretudo hospitalar, é uma das grandes inovações do SUS. Sem dúvida, o contexto de uma pandemia envolve inúmeros desafios, impulsiona mudanças no cotidiano das sociedades. O trabalho integrado, intersetorial e interinstitucional é fundamental para uma resposta oportuna e satisfatória. Configuram-se como espaço educacional, transformador de troca de saberes, fortalecendo a missão e atuação da vigilância epidemiológica hospitalar para que ela garanta a informação para a ação. E nós acreditamos nisso. Muito obrigada. Nós que agradecemos a Ivanise pela brilhante explanação e passamos a seguir já para a palestra de Valéria Carvalho. Valéria, ela é coordenadora do núcleo do setor de vigilância epidemiológica hospitalar do PROCAP. Ela é graduada em enfermagem, possui residência em saúde coletiva pela Faculdade de Ciências Médicas, especialização em gestão pública, é supervisora do SUS municipal da Prefeitura do Recife e coordena com maestria o setor de vigilância epidemiológica hospitalar do PROCAP. Então, cada unidade hospitalar do complexo tem uma experiência diferente por conta de suas especificidades. Enquanto o Oswaldo Cruz é um hospital que, desde sua fundação, como a gente viu, é referência em doenças infectoparasitárias, o PROCAP é uma referência em cardiologia, e mais que nenhuma unidade esteve a salvo da pandemia. Então, vamos ver toda a experiência que foi feita na área de vigilância e a contribuição do PROCAP durante esse período tão difícil que a humanidade está enfrentando, e particularmente aqui, o estado de Pernambuco. Então, por favor, Valéria, abra aí sua câmera, seu microfone e vamos dar início à sua palestra. Valéria, ela tinha entrado bem antes, não sei se teve algum problema. Se houve algum problema, eu peço que volte à apresentação, que no final tem a apresentação do CISAM, seria a terceira apresentação. Aí eu peço para ver se Rafaela Sátiva, que é a coordenadora da Vigilância Epidemiológica do CISAM, se ela já está disponível.
Bem, Rafaela tem que abrir a câmera, ela já está aí, sim. e Valéria também estava já há bastante tempo. Enquanto elas se organizam. Opa, pronto. Então, Rafaela poderia ir começando sua palestra. Deixa eu dar aqui os créditos a Rafaela. Rafaela é graduada em enfermagem pela UPE, tem residência em terapia intensiva pelo Hospital das Clínicas da UFPE, mestre em Ciências da Saúde pelo Programa de Pós-Graduação em Ciências da Saúde da UFPE, foi professora da Faculdade do Recife, FAREC, também lecionou na UFPE, e é enfermeira assistencial na cidade de Goiânia. O CISAM não ficou com referência estadual para atendimento assistencial à Covid, mas, como eu disse, nenhuma unidade está a salvo dessa pandemia. Então, vamos ver uma nova experiência, que é a de Rafaela, e eu peço que o pessoal já faça a projeção. Eu acho que são os últimos 8 slides, porque foi um arquivo único, que fazem parte da apresentação de Rafaela. Boa tarde, é um prazer estar aqui. Como a Mazé falou, nós fazemos parte de uma maternidade, né? Não somos a referência, mas eu vou compartilhar um pouco da nossa história e como tem sido esse tempo de desafio diante da pandemia. Guardando um pouquinho o slide. Então, o CISAM é a maternidade do Complexo Hospitalar da UPE. Nós não somos referenciados para receber pacientes de Covid-19, mas nós recebemos demanda espontânea. Então, tivemos sim, né, casos suspeitos que se apresentaram lá no CISAM. E eu vou compartilhar um pouquinho para vocês como é que a gente se comportou. Como pela sequência seria Valéria, e Valéria não conseguiu entrar, então está projetado aí a apresentação de Valéria. Como está no arquivo único, eu peço que o pessoal da organização passe vamos lá um pouquinho, até chegar à apresentação de Rafaela. Vamos perder aí alguns segundinhos, mas para não ter essa confusão. Pronto, chegou. Vai, Rafaela, por favor. Então, gente, hoje eu estou coordenando a Vigilância Epidemiológica Hospitalar no CISAM, que é a nossa maternidade do Complexo Hospitalar da UPE, e vou estar trazendo uma abordagem desse tempo de pandemia lá na nossa maternidade. Pode passar o slide. A Vigilância Epidemiológica do CISAM, ela iniciou no ano de 2000. Atualmente, nós temos a equipe composta por 2 enfermeiros, eu mais um enfermeiro, e 3 técnicas de enfermagem que a gente desenvolve, né, aquelas principais atividades da epidemiologia lá dentro da nossa maternidade. A maior demanda de serviço atualmente é a declaração de nascido vivo, onde nós fazemos a busca ativa, digitação, correção desses documentos e segunda via. Então, é aquilo que toma maior demanda do nosso serviço atualmente na vigilância epidemiológica diante de uma maternidade. Fazemos notificação dos principais agravos, sífilis, gestante HIV, criança exposta a HIV, violência à mulher, hepatites virais, dengue, chikungunya, e existe também a investigação de óbito fetal, neonatal e materno, onde contamos com o apoio de 2 médicos que colaboram nessa investigação. Pode passar. Então, diante dessa pandemia, foi necessária uma reestruturação da vigilância epidemiológica. As atividades rotineiras foram mantidas e tivemos atividades adicionais, né, agregadas nesse período. Apesar da gente não ser referência, diante do início da pandemia e daquele temor de como seria, houve sim várias reuniões, organização, porque havia-se aquele medo de que chegasse também pacientes, né, em toda a rede hospitalar de Pernambuco. E aí o nosso setor passou a ser o setor mais requisitado do hospital para consultas, para participação de reunião, para consultas sobre as notas técnicas oficiais do governo, para orientação de como deveria ser a abordagem com essas pacientes, tanto orientação a casos suspeitos,
orientação em termos de documental, orientação clínica também. Então, havia toda uma ânsia no hospital de como seria diante dessa pandemia, e nós fomos muito requisitados. Fizemos esse apoio em loco, né, para dúvidas em casos suspeitos, participamos de diversas reuniões de planejamento para definição de fluxo, juntamente com outros setores do serviço. Pode passar. E, diante disso, o trabalho operacional realizado teve novas atribuições. Nós ficamos responsáveis pelo agendamento de exame dos servidores com suspeitas de Covid-19. Ou seja, esses servidores, eles faziam contato com a equipe de medicina do trabalho, mas nós fazíamos a ficha de notificação desses servidores e passávamos esses dados para a equipe do laboratório, fazendo a organização de distribuição desses servidores no agendamento dos exames. Tivemos também a notificação dos casos suspeitos, né, de profissionais no SUS. Fizemos cadastro dos resultados de exames do Covid-19. Nossa grande tarefa se concentrou nas atividades relacionadas aos servidores. Apesar de nós não termos pacientes internos, o que é que acontecia na prática? Havia uma intensa movimentação, né, para tirar dúvidas desses pacientes que chegavam, casos suspeitos, na emergência. Então, os pacientes chegavam externas e tinham, diante da consulta, quadro sintomático. Dependendo do quadro dela, ela iria se internar ou não. Se ela fosse caso de se internar, ela seria transferida para a rede referenciada. Se ela não fosse caso de internar, ela ia receber as orientações médicas e iria ser orientada para o seu domicílio. Tivemos uma grande movimentação em relação aos servidores, também buscando resultados, agendamento e avaliação no período oportuno da coleta, né? Eles tinham muitas dúvidas e não sabiam exatamente a quem recorrer, todos vinham nos buscar. E o início de cadastro desses pacientes, agora, no final, onde a pandemia foi normalizando, alguns serviços ambulatoriais e cirurgias eletivas retomaram, e tivemos que fazer o cadastro de pacientes para o exame pré-operatório de Covid. Então, nós também recebemos essas fichas dessas pacientes para que, então, depois do nosso cadastro, o exame dela fosse agendado e ela pudesse se submeter à cirurgia após o resultado. Pode passar. Aqui é uma demonstração dos atendimentos na emergência obstétrica, né, com suspeita de Covid-19. É possível observar que nós registramos esses dados a partir de março. O pico de atendimento com paciente suspeito de Covid na emergência foi no mês de abril, onde registramos 56 casos suspeitos. Março, abril e maio tiveram os maiores números, já em junho a gente vê uma queda considerável. Até agosto, tivemos um total de 210 pacientes suspeitas atendidas na emergência obstétrica do CISAM. Dessas pacientes, 183 foram encaminhadas a retornarem ao seu domicílio. Receberam a orientação, retornaram ao seu domicílio e também foram orientadas se, caso viessem a entrar em trabalho de parto, procurasse o serviço referenciado, porque no CISAM não internava paciente suspeita Covid. Se essa paciente chegasse na emergência com suspeita Covid e o caso dela fosse para internamento, ela seria transferida, em contato com a central de leito, ela seria transferida para a rede referenciada. Então, ela ia transferida com a equipe do CISAM para outro hospital, onde haveria o seu internamento. Então, tivemos um total de 27 pacientes indicadas a internamento e que estavam em tempo hábil de serem transferidas, né? Porque se elas tivessem em trabalho de parto, que não tivesse tanto tempo hábil para ser transferidas, elas iriam parir e só depois do parto elas iriam ser transferidas, só depois do parto ou depois da estabilização do quadro, caso fosse uma paciente instável. Pode passar. Aqui nós temos os dados de pacientes que encontravam-se internadas no CISAM, ou seja, elas se internaram no CISAM por questão obstétrica ou ginecológica,
não apresentavam casos, não apresentavam sintomatologia suspeita de Covid-19 antes de entrar no hospital. Mas após entrar e se internarem, durante o internamento, elas apresentaram algum quadro que caracterizava-se como um quadro suspeito de Covid. Então, foi solicitado a transferência dessas pacientes. Nós tivemos o maior número de pacientes transferidas no mês de maio, sendo total, até o mês de agosto, de 13 pacientes que apresentavam-se internas e necessitaram serem transferidas por desenvolverem um quadro suspeito sintomático durante o internamento no CISAM. Pode passar. O maior número que tivemos de dados de Covid no CISAM foram os dados relacionados aos profissionais. Né? Dos profissionais que trabalham no CISAM, 427 apresentaram suspeita e coletaram o SUAB no CISAM. Destes, 163 foram confirmados. Tivemos o maior pico no mês de abril, onde se concentrou a maior demanda de pacientes realizando testes de SUAB, o RT-PCR, e também apresentando casos confirmados, ou seja, tivemos 53,5% de casos confirmados, né, onde 77 desses servidores apresentaram um positivo para o Covid-19. Pode passar. Como contribuições e desafios, tivemos as contribuições de que a vigilância epidemiológica, né, tornou-se um serviço mais evidente no hospital e perceptível a importância do trabalho em conexão com as diversas áreas hospitalares. Alguns setores até desconheciam o papel da VEH e hoje isso já é bem mais expandido, compreendido por toda os setores assistenciais e demais administrativos. Desafios que tivemos, né? Tivemos também servidores do setor acometidos com o Covid, e isso sobrecarregou, né, o nosso trabalho diante dos afastamentos, uma carga de trabalho física e emocional, né, que acometeu todos os servidores da saúde no CISAM, né, em especial o nosso serviço também. As novas atribuições, né, tivemos que nos readequar ao serviço com novas atribuições diante da pandemia, e também a ausência de uma estagiária que nós tínhamos, né, pelo seu vínculo, que os estagiários foram afastados, e tudo isso leva a uma sobrecarga de trabalho e uma reorganização diante da situação. Pode passar. Então, como aprendizados, tivemos, né, essa maior conexão, o que mais marcou, essa maior conexão da vigilância epidemiológica com todos os setores do hospital, uma integração, um entendimento, uma colaboração mútua, um desenvolvimento de uma organização interna do trabalho diferenciada, né, devido à maior demanda de atuação e um menor quantitativo de recursos humanos, né? Então, não só a integração interna, como a integração com a reitoria também, no compartilhamento de dados, nas orientações. Então, foi um período de crescimento, de desafios, mas diante de todos os desafios tivemos muito aprendizados. Pode passar. Então, agradeço a participação. É um prazer estar aqui, colaborando nesse momento. Obrigada, Rafaela, foi muito boa a sua explanação. Tivemos a oportunidade, então, de ver uma outra experiência com um outro perfil de serviço. Valéria Carvalho, que estaria apresentando a experiência do Procap, teve realmente um problema sério de internet, caiu a internet na casa dela, ela não conseguiu se conectar. Mas eu fico um pouco à vontade, vou pedir licença a vocês, eu vou apresentar a parte do Procap, embora, e pedir licença principalmente a doutor Pedro Cazé, que é o diretor médico do Procap, mas eu estou há 2 meses acompanhando as meninas nesse trabalho de vigilância epidemiológica, vendo a experiência delas, e peço que o doutor Pedro Cazé complemente posteriormente, caso eu tenha me equivocado em alguma coisa. Mas eu acho que vale a pena escutar
e perceber a experiência de uma outra unidade hospitalar, o PROCAP, o jeito que eles se organizaram, de uma forma diferente e muito interessante. Posso fazer isso, doutor Pedro Cazé? Boa noite, Maria. Você me ouve bem? Estou escutando, sim. Pronto, Maria, eu não tenho nem palavras para lhe agradecer. Eu estou acompanhando por mensagem aqui com Valéria e ela realmente está com dificuldade na conexão. Então, se você puder fazer essa gentileza de apresentar, a gente faz as complementações que forem necessárias, viu? Fique à vontade e desde já eu lhe agradeço muito. Muito obrigada. E vamos lá. Eu queria pedir, então, à organização que voltasse aí o slide, são os slides centrais, que é falando justamente da experiência do PROCAP. Eu acabei de entrar. Conseguiu? Então, pronto. Se ela chegar, eu passo o bastão para ela. Aí, tá, eu já tinha falado das qualificações de Valéria, ela tem com grande maestria lá a vigilância epidemiológica do PROCAP, tiveram ideias inovadoras durante essa pandemia, que não é fácil para ninguém lidar com uma doença altamente contagiosa, nova, e tendo que identificar casos, participar dos fluxogramas, e foi um trabalho integrado muito bonito, emocionante. Quando eu conheci o trabalho do PROCAP, eu realmente fiquei emocionada. Às vezes a gente não consegue passar todos os detalhes, mas é um trabalho inovador que tanto a integração da equipe quanto a estruturação do próprio hospital, com prontuário eletrônico, etc., facilitou uma vigilância oportuna. Então, Valéria, você pode... Ela pode começar, Maria José, sem a câmera. Diga ela que começa. Pode ser que ela tenha... A câmera puxa muito a internet, ela começa só falando. Tá bom. Então, Valéria, pode começar, você pode começar. Estou começando. Está falhando um pouquinho, mas comece aí e qualquer coisa eu vou complementando. Ok, obrigada. Desculpe o problema técnico com a internet. Desejo boa tarde a todos e a todas, cumprimentando a mesa. Gostaria de agradecer à Superintendência do Complexo Hospitalar pela gentileza do convite, que nos honra muito, especialmente pelo tema de grande relevância. Então, passe o próximo slide, por favor. Inicialmente, vamos falar um pouco do histórico da VH do PROCAP, criada em 2006, no mesmo ano da fundação do PROCAP e na vigência do Código Sanitário Estadual, junto com a CCIH, compondo a estrutura do Núcleo de Epidemiologia, NEP, que na época era a configuração da instalação do arranjo era NEP. O NEP tinha a finalidade tanto de desenvolver vigilância epidemiológica dos hospitais, como também do controle de infecção hospitalar. Mais tarde, já em 2010, com a portaria do Ministério da Saúde, passou a estruturar-se individualmente como VH, mas dividido ainda a estrutura física com a CCIH, em razão até mesmo do modelo inaugural, né? Da cultura e do costume. Já em janeiro de 2020, esse ano, fomos contemplados com uma estrutura própria para a sua instalação, permanecendo o mesmo objetivo que era a investigação do óbito, dos eventos vitais e das notificações compulsórias. Próximo, por favor. Nesse caso, eu estou ajustando um pouco aqui o meu com o da presença. Desculpa. A estruturação da VH
da pandemia, no PROCAP, da vigilância epidemiológica de Covid-19, através das notificações de CIRAG e síndrome gripal. Para isso, tivemos que montar uma estratégia participativa, com esforço conjunto de gestores, profissionais do laboratório, da assistência da TI e da CCIH, entre outros atores. Então, parcerias foram citar tanto a notificação, investigação dos casos suspeitos e o encerramento dos casos por critério laboratorial, análise dos dados, divulgação das informações do hospital e órgãos de vigilância estadual e municipal do Recife. Próximo, por favor. A estruturação da VH, diante da pandemia, partiu-se da equipe de VH, organizada tanto para trabalhar de forma presencial como remota. O trabalho remoto se deu graças à existência do prontuário eletrônico e do sistema gerenciador de ambiente laboratorial, GAL, que possibilitou a investigação, busca ativa e encerramento dos casos notificados de CIRAG e de síndrome gripal. O trabalho presencial permitiu o envio das fichas do SINAM ao município de ocorrência após o respectivo encerramento do caso por critério laboratorial, para a necessária digitação, visto que o setor de vigilância epidemiológica do PROCAP não dispõe do CIVEP-GRIP. É uma estratégia e, portanto, não abrangida para nós. Próximo. O trabalho operacional realizado buscou parcerias com o laboratório, o hospital, a equipe assistencial, manejo do fluxo das notificações de CIRAG, com programação para análise laboratorial. Também a disponibilização, muito importante, da ficha prontuário eletrônico foi de grande valia para promover as notificações a contento. Sensibilização e treinamento da equipe assistencial quanto aos fluxos operacionais e instrumentos de notificações, a saber, tanto do SINAM, da ficha do SINAM, ficha CIRAG, do FormSUS, da plataforma FormSUS e do eSUS, com as suas devidas indicações. Investigação e encerramento dos casos de CIRAG e síndrome gripal. Envio da ficha do SINAM à CETIP e informação dos óbitos por CIRAG aos CIEVs. Também tivemos a consolidação e análise dos dados. Apesar de não termos o CIVEP-GRIP, tivemos a iniciativa de manter um banco nosso por meio do Excel para viabilizar essa situação. E, por fim, a questão das informações por meio de boletim epidemiológico de frequência semanal e que geralmente utilizava a semana epidemiológica como meio de seguir a apresentação dos dados oportunos que a VH trabalhava. Quanto às notificações do CIRAG, no período de março a agosto de 2020, 430 casos de CIRAG, com 56% do sexo masculino. Em relação à classificação diagnóstica, 147 casos de Covid confirmados, representando um total de 34,2%. Observa-se que
um conjunto de mais de 65% de CIRAG não especificado, e provavelmente subnotificação em relação a outros vírus, por falta de análise laboratorial. Por favor, passem o próximo slide, por favor, porque ficou parado nesse slide e Valéria talvez não esteja certo. Esses casos que ela está falando, e justamente fica melhor ilustrado. Obrigada. Continua, Valéria. Obrigada, Mazé. Local da internação. Um montante de 161 casos precisou de internamentos de leito de UTI, num total de aproximadamente 37,4% do total dos casos notificados. Essa situação é distribuída no gráfico ao lado, que demonstra o número mensal de internações em UTI. Chama atenção o mês de junho, com 44 casos de internamento em UTI. Próximo slide, por favor. Casos e óbitos por CIRAG. De março a agosto de 2020, vimos que foram confirmados 147 casos de Covid, dos quais 56 evoluíram para óbito, com uma letalidade de 38,1%. De CIRAG não especificado para Covid, 54 óbitos, com a letalidade de 19,1%. Do total de óbitos por CIRAG, tivemos uma letalidade geral por CIRAG de 100%. É importante salientar que os pacientes internados no PROCAP estão associados a comorbidades graves, né? A cardiopatia associada à infecção pelo vírus, isso já gera uma maior complicação para o doente e, por isso, da letalidade considerada até alta. Casos notificados em profissionais de saúde. 376 notificações de síndrome gripal no período da análise de profissionais de saúde, dos quais 164 casos, equivalente a 43% do total, foram confirmados para a Covid-19. Chama a atenção a superioridade do grupo feminino, né, dos casos, 75%. Próximo slide, por favor. Em relação à contribuição, desafio e aprendizado, tivemos como contribuição a incorporação e consolidação da rotina de notificação entre os profissionais de saúde, que não tinham uma prática ativa de notificação em razão do perfil do hospital. Outra contribuição foi o conhecimento do perfil epidemiológico dos pacientes internados no PROCAP com CIRAG. Além disso, nas práticas de vigilância epidemiológica, acelerado pelo uso da tecnologia da informação, a exemplo do acesso ao prontuário eletrônico de forma remota, que possibilitou o acesso aos dados a qualquer momento, favorecendo a busca ativa dos casos notificados e para a investigação. Melhoria no processo de trabalho da epidemiologia hospitalar, do PROCAP, pela atuação participativa importantíssima e conjunta dos atores envolvidos. O desafio foi justamente manter viva toda essa conquista de melhoria do processo de trabalho da VEH, ampliando ainda mais o campo de atuação no âmbito hospitalar. Aprender
realizado foi justamente o reconhecimento da importância da participação de todos os atores na construção do processo de trabalho da epidemiologia hospitalar no PROCAP. Muito obrigada. Parabenizamos a todas as palestrantes, embora com essa dificuldade, mas deu para apresentar perfeitamente. E vamos passar agora aos comentários dos moderadores. Então, vou apresentar os moderadores rapidamente, porque a gente está com o tempo perdeu um pouquinho de tempo, mas vamos lá. Temos como moderadores o Dr. Gustavo Trindade Henriques, que é graduado em Medicina pelo UFPE, mestrado em Medicina Interna pelo UFPE, é médico intensivista do Hospital Santa Joana, foi superintendente médico e coordenador técnico da UTI DIP aqui do Hospital Universitário Oswaldo Cruz. Também foi coordenador da UTI do EMOP, é conselheiro do CREMEP, sendo presidente da Câmara Técnica em Medicina Intensiva, presidente da Sociedade de Terapia Intensiva de Pernambuco, e tem experiência na área de medicina interna e medicina intensiva, com título de especialista em ambas as áreas, atuando principalmente na área de medicina intensiva. E é o nosso superintendente do complexo hospitalar. Também teremos como moderador, que eu já falei, o Dr. Pedro Cazé, que é graduado em Medicina pelo UFPE, residente médica nas áreas de Clínica Médica e Cardiologia na Faculdade de Ciências Médicas de Pernambuco, da UPE. Tem título de especialista em Cardiologia e Terapia Intensiva pelas respectivas sociedades vinculadas à AMB, é médico coordenador operacional da Unidade de Recuperação Cardiotorácica do Real Hospital Português de Beneficência de Pernambuco, em Pernambuco, chefe da emergência cardiológica do PROCAP e é o diretor médico do PROCAP. Além disso, teremos também, que eu não sei se conseguiu já entrar na sala, a professora Isabel Cristina Avelar Silva, que é graduada em enfermagem pela Universidade de Pernambuco, possui especialização em saúde pública e epidemiologia pela Fiocruz, mestrado em saúde coletiva pela UFPE, doutorado em educação pela UFPE, é enfermeira aposentada da Secretaria de Saúde da Prefeitura do Recife, onde exerceu diversas funções e cargos, é professora da Universidade de Pernambuco, atuando na fonte. Recentemente foi pró-reitora de graduação e presidente do processo de ingresso na Universidade de Pernambuco. E atualmente é a gestora executiva do Hospital Universitário Oswaldo Cruz. Estamos com um horário um pouco apertado, mas eu gostaria de escutar os comentários do Dr. Gustavo, do Dr. Pedro, que já estão aí com a imagem, com o som, e depois uns comentários finais para a gente poder encerrar a mesa e agradecer a todos por essa tarde. Boa noite a todos. Obrigado, Maria José, pela apresentação. Um abraço, Pedro, que está aí na mesa. Primeiro, dar parabéns. As 3 apresentações foram excelentes. E quero também registrar que a professora Isabel pediu para avisar que teve um problema na família, então ela não pôde entrar aqui na mesa. Então, como eu ia dizendo, parabenizar as 3 apresentações. Acho que quem faz gestão sabe que sem dados a gente não consegue fazer gestão adequadamente. Os 3 serviços de epidemiologia hospitalar, eles cresceram muito nesse período, isso ficou claro pela apresentação das 3 apresentações. O OC já tinha experiência em epidemias, outras, mas ninguém nunca viveu essa situação que a gente está vivendo agora, e os 3 serviços cresceram bastante, começaram a perpassar por todas as áreas dos hospitais, e assim, fizeram trabalhos brilhantes. Eu quero chamar a atenção que, como eu ia dizendo, em gestão não se trabalha sem dados, né? A informação da epidemiologia hospitalar, nesse momento, é extremamente importante para definição de decisão
administrativa do hospital, né? Então, conhecer os dados de forma rápida, isso claramente ajuda quais nos próximos passos a seguir na gestão do hospital. É isso que eu tenho para dizer, assim, parabenizar, e tenho certeza que daqui para frente os serviços de vigilância epidemiológica hospitalar, eles vão funcionar cada vez melhor, porque o crescimento, o aprendizado e a interação foi tão grande nesse momento que isso fica muito claro. A gente tem sempre que tirar as coisas boas de todas as experiências ruins que a gente vive. A pandemia é uma experiência terrível para todos nós, né? Mas se é que a gente pode tirar alguma coisa boa, realmente é o crescimento desse serviço e a importância que todo mundo claramente agora dá. Quem não dava, quem não enxergava a importância desse serviço, agora isso está bem posto e bem colocado em relação a todas as áreas do hospital. Pedro, passa a palavra para você. Obrigado, Gustavo. Queria cumprimentar todo mundo que está nos ouvindo. Boa noite. Dizer que, assim, em nome do Procap, a gente fica muito orgulhoso em receber um convite de participar de uma discussão dessa natureza, levando em consideração o momento em que a gente tem vivido, né? Um momento de muita dificuldade, um momento de perdas, um momento de muita luta, de muita dedicação, mas quando a gente já se encaminhando, se Deus quiser, para o final dessa situação tão difícil, a gente tem a oportunidade de participar de uma apresentação dessa, em que brilhantemente a realidade dos 3 hospitais do complexo hospitalar da nossa universidade foram mostradas e foram expostas de forma técnica tão adequada. Os números, de certa forma, nos enchem de orgulho. E orgulho porque, assim, a gente fazendo um apanhado rápido, a gente vê que aí pelo menos 2.000 e poucos casos de CIRAG notificados. Isso é um número de bastante peso, isso é um número que mostra a importância da assistência que o complexo hospitalar prestou à nossa população no meio de uma situação tão difícil. Então, esse é o primeiro ponto que eu gostaria de ressaltar. Como pessoa que transito nessa casa desde da minha recém-formatura, meus 4 anos de residência foram feitos dentro do Oswaldo Cruz e desde 2006 eu trabalho no Procap, então é um motivo de muito orgulho para a gente ver o nível que conseguimos levar de trato técnico, de adequação, de condução de uma situação tão difícil. Isso é que eu quero deixar ressaltado inicialmente. Os outros pontos que eu gostaria de ressaltar, especificamente em relação à apresentação de Valéria, Valéria foi muito feliz, além dos números estão todos muito bem apresentados, mas ela foi muito feliz no seu slide de conclusão, onde ela chama a atenção de fatores que foram fundamentais para que a gente conseguisse sentir orgulho na hora de ver esses números. O primeiro deles é reconhecermos que éramos deficitários em relação à vigilância epidemiológica. Reconhecermos em que sentido? Eu sou coordenador médico há 3 anos e eu nunca imaginei que eu daria tanta importância à vigilância epidemiológica quando eu assumi a coordenação, tá? Nem nos meus 14 anos de universidade eu imaginei que ela teria essa importância. Eu me lembro que talvez a ação estruturadora mais significativa que eu tinha tido até então na minha gestão como coordenador médico era estimular o funcionamento da vigilância epidemiológica no tocante ao funcionamento adequado de uma comissão de óbito dentro do hospital. Era a ação de maior importância que a gente tinha. E o que a pandemia veio mostrar a gente é que a gente estava fazendo quase nada, né? Na realidade, a gente precisava fazer muito mais. Tá? A gente precisava estruturar mais, desde a estrutura física de trabalho, desde a equipe, e aqui eu faço uma ressalva que Valéria, com esse brilhante trabalho que ela fez, a equipe dela é ela e uma técnica de enfermagem, tá? Então, a gente conseguiu ter, às custas da combinação do home office, da quase que importância fundamental da existência do prontuário eletrônico em acesso remoto, permitiu a ela ter as informações necessárias para que ela se debruçasse sobre esses dados e conseguisse nos retroagir, nos retroalimentar com informação de qualidade, em tempo quase real, para que as decisões administrativas, como o Gustavo falou, fossem tomadas, né? O que não é contabilizado não pode ser gerido, tá? A gente não tem condição de fazer gestão naquilo que não tem número. Então, hoje em dia, a velocidade dos processos, uma pandemia dessa mostra a velocidade, como o mundo globalizado, ele necessita de todas as ações rápidas, porque a pandemia em si é muito rápida,
Se nós não tivermos números atualizados, nós não conseguimos ter ações de qualidade. A gente vai ficar no eu acho que pode ser feito assim, eu acho que pode ser feito desse jeito. Não, no dia de hoje não há mais espaço para isso. Então a gente precisa de gestão. E Valéria citou exatamente no último slide da apresentação dela, exatamente como foi importante a harmonização e a concatenação desses fatores. Sem um sistema de informação adequado, e aí entra a importância do prontuário eletrônico, nós não conseguiríamos tão rápido. Sem a percepção e a sensibilidade de que a informação epidemiológica não era um mero requisito a ser preenchido, né? Eu digo para vocês que a epidemiologia transformou minha rotina diária. Então, eu, como coordenador médico, todos os dias hoje começo o meu dia no hospital preenchendo relatórios para a vigilância epidemiológica da Secretaria de Saúde, para a vigilância epidemiológica do Ministério da Saúde. Isso se tornou parte de minha rotina diária. E com isso veio junto a percepção de como funciona o hospital que a gente ajuda a administrar todos os dias. Então, o benefício disso é absolutamente inquestionável e ele transcende completamente a importância somente da questão de doença da pandemia. Então, o legado que isso tudo deixa para a gente é realmente muito importante. É o legado de um reconhecimento de que a gente tinha uma dívida de qualidade com o desenvolvimento da epidemiologia, que a gente conseguiu, através dos recursos que a gente tinha, alavancar um processo e, principalmente, fica, como ela falou, o compromisso que tem que ser mantido de quem quer que sente na cadeira da gestão, de que esse é um setor que ele precisa estar na ponta, ele precisa estar funcionando como algo prioritário dentro da instituição, para que justamente facilite a gestão da mesma. Eu queria só fazer uma complementação, mas se me permite. Por não? Pegar no gancho do que Pedro falou. Nessa pandemia ficou muito claro que o orgulho que a gente tem, e agora falando com o superintendente do complexo hospitalar, das gestões dos 3 hospitais, né? O exemplo, o grupo de vigilância epidemiológica é um exemplo claro de um crescimento de um serviço, mas isso aconteceu no hospital como um todo, tá? A organização, a estruturação, os treinamentos e conseguir chegar aonde a gente conseguiu, onde chegamos hoje, passando pelo pior momento, ainda estamos vivendo, mas as coisas já estão melhorando. Os 3 hospitais realmente conseguiram mostrar as suas importâncias dentro do serviço de saúde, do serviço público do Estado. Mostrar que são capazes e conseguiram fazer um trabalho com maestria. Eu quis falar isso ontem na mesa de abertura, não consegui, porque meu áudio travou, eu acabei não conseguindo falar, mas eu quero deixar aqui registrado. O meu extremo respeito aos gestores dos 3 hospitais e toda a equipe, né, pelo trabalho espetacular que foi feito e está sendo feito ainda nesse processo dessa pandemia. Parabéns a todos. Bem, gente, pelo adiantado da hora, a gente teria muita coisa a discutir, mas eu convido as palestrantes que conseguirem entrar para a gente poder fazer o encerramento, porque a gente já está entrando um pouquinho no horário da próxima atividade. Eu queria ressaltar aqui a percepção dessa importância da vigilância epidemiológica, a gente que trabalha já há muitos anos em vigilância, em municipalização de ações, o quanto é importante, e a gente sempre disse, a vigilância é a informação para ação. Você, para agir, você precisa ter informação, e para ter informação, você tem que ter informação qualificada, informação importante. E ninguém nunca imaginou que ia passar um momento desse diante de uma doença tão difícil, e cada unidade de saúde se estruturou à sua maneira, com suas possibilidades, umas com mais dificuldade do que outras, e até pelo volume de trabalho, pela estruturação de cada um, mas todas fizeram o seu trabalho com muita dedicação, muita competência, e os números mostram a importância do complexo hospitalar nessa pandemia, na assistência. Quando você vê que no Oswaldo Cruz, dos 185 municípios, tiveram pacientes internados provenientes de 101, quase todo o estado de Pernambuco foi coberto.
veio pacientes de todas as regiões do estado, pacientes graves, pacientes que não são difíceis, o manejo não é difícil, assim como também ocorreu no PROCAP. Então, eu queria agradecer a participação de todos, deixo ainda para as palavras finais, rápidas, se alguém quiser fazer alguma declaração, alguma palavra, dar alguma palavra, e é só por conta da questão do horário, que a mesa tem que encerrar. Doutor Gustavo, Luiz, doutor Pedro, Rafaela, agradecer a Valéria, que está com dificuldades na internet. Isso. Maria e demais presentes, eu queria só fazer um registro rápido. Queria dizer que um segundo motivo de orgulho muito grande para a gente agora à noite é justamente estar presente no simpósio virtual do Complexo Hospitalar, tá? E isso aqui é a grande mostra do que é a Universidade de Pernambuco, tá? Com pandemia, sem pandemia, a gente vai sair na rua de todo jeito, tá certo? Então, a gente vai tocar o complexo. Queria parabenizar na pessoa do professor Olímpio, que está presidindo o simpósio esse ano, e a gente, quando recebeu o convite, há alguns meses atrás, e certamente no meio daquela agonia toda eu pensava, meu Deus, como vai ser o simpósio do complexo esse ano? Mas o simpósio saiu, está acontecendo de forma brilhante, e eu queria deixar registrado aqui mais esse motivo de orgulho. Eu quero agradecer pela oportunidade de mostrar essa experiência, e eu costumo dizer que nós somos um grupo que realmente acreditamos na epidemiologia, na vigilância enquanto informação para ação. Então, foi muito gratificante vivenciar tudo isso, percebendo que as pessoas, a gestão, desde o início, desde a sua preparação, percebia a importância da vigilância epidemiológica, e não poderia deixar de citar a questão. Foi um trabalho bastante integrado, bastante difícil, porém bastante integrado, onde não poderia deixar de registrar o apoio do complexo, que de forma muito tranquila, simples, nos apoiou durante todo o processo, contribuindo com a qualificação e com a validação do nosso trabalho. Para mim foi uma experiência muito rica e estou muito feliz por estar participando e quero agradecer a todos que contribuíram nesse processo de condução dessa vigilância em um período tão difícil, rodeado de muitos trabalhos, muitos medos, muitas dificuldades, mas existia uma imagem objetivo muito forte. Todos queriam e querem vencer essa pandemia. Então, muito obrigada a você, Mazé. Obrigada, Paula Loureiro, obrigada, doutor Gustavo, obrigada, doutor Pedro, e a professora Isabel, que não está aqui, mas que, como eu falei, tinha clara compreensão da importância da vigilância epidemiológica hospitalar. Bem, gente, a gente está bem adiantado. Quem quiser fazer mais uma palavrinha, doutor Gustavo, Rafaela, eu só peço que seja um pouquinho breve, tá certo? Então, acho que vamos encerrando aqui, porque já estamos entrando no horário da próxima atividade. Queria agradecer a todos, acho que foi muito gratificante a gente passar discutir algumas coisas, tivemos alguns problemas, mas isso faz parte também. E muito obrigada pela oportunidade da gente participar do Boa noite a todos. É com você, Sandra.